Se paz, Grupo Refúgio, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas nós nesse dia de sexta-feira, onde estamos mais uma vez aqui para orarmos, jejuarmos e lutarmos pela nossa família. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é sobre a importância dos pais, né? Nas nossas vidas, né? Nós somos filhos, mas muitos de nós somos pais também, né? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 29 do livro de Provérbios, onde ali a gente entende que fala sobre a disciplina dos pais. Vamos lá, então, para a leitura do capítulo 29 do livro de Provérbios. Amém? Então, vamos lá. O livro de Provérbios, capítulo 29, diz assim, versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei exerce a justiça, dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta o direito dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante, que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O povo irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Até aqui. Amém? Então aqui a gente pode ver alguns versículos falando sobre disciplina, né? E como todo o livro de Provérbios, né? Deus então dá ali a Salomão sabedoria e esse então nos deixa escrito para que possamos nos edificar, né? Então eu acredito que se pudéssemos, quer dizer, é nosso dever, mas se levássemos o livro de Provérbios ao pé da letra, eu acho que com certeza seríamos pessoas melhor, né? E é isso que Deus quer,
que seguimos os ensinamentos, né, dele. E aqui nesse livro é perfeito, que todos os capítulos são assim para nos moldar, nos chamar e falar, meu, é hora de mudar, é hora de repensar em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo, em tudo. E eu creio que se a humanidade, incluindo eu, né, fizéssemos valer, fizéssemos jus ao que o Senhor nos deixou no livro de Provérbios, com certeza teríamos um mundo melhor, sem guerra. Voltando aqui pro ensinamento de hoje, né, para a nossa edificação aqui, exatamente do Grupo Refúgio, exatamente do propósito de lutarmos pelas nossas famílias, né, que nós vemos exemplos, né, de como lidar com os nossos filhos, por exemplo, né. Então, eu fiz um resuminho aqui, né, sobre esse estudo, sobre a minha interpretação, né, do que eu entendi, do que... Então, aqui a gente vê, nesse capítulo 29, como se fosse ali uma divisão, né, em dois grupos, entre as pessoas boas e as pessoas más, né. Mas nós sabemos que, na verdade, só Deus, ele é bom, né. Nós, por mais que tentamos fazer coisas boas, por mais que somente Ele é bom, né? E Deus é bom o tempo todo, né? E glória a Deus por isso. E essa aqui, voltando para o texto, o bom nessa divisão entre os bons e os ruins do que nós lemos, vamos dizer assim, né? Entre as pessoas que são boas e os ímpios, vamos dizer aqui que os bons seriam aquelas pessoas que não fazem maldade, né? Porque bom mesmo só Deus, mas seria as pessoas que não fazem, que praticam o bem, vamos dizer assim, né? E no grupo dessas boas pessoas estão os justos, né? Que procuram fazer aquilo conforme a vontade de Deus, né? E assim, nós temos que ser, né? Praticar, ser justos, né? Não apontar o defeito do irmão e enfim, fazer somente as coisas corretas conforme a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E principalmente, né, ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Aqueles que têm filhos. E aqueles que não têm filho, que sempre tem alguém que você toma como filho, um sobrinho, um primo, enfim, né? Ou até mesmo os nossos pais, de repente, não são convertidos, então inverte os valores da gente ensinar eles, né? Então, que possamos criar os nossos filhos ensinando, né? Sendo exemplos para eles, né? Mesmo que os nossos pais não tenham sido, né? Que a maioria aqui não cresceu em um lar evangélico, mas que nós possamos dar exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Ou e por aqueles que são nossos descendentes, para que eles tenham sabedoria. Capítulo 17 diz, versículo 17 diz, então, discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então que possamos tomar essa mensagem de hoje para as nossas vidas, que possamos criar os nossos filhos conforme a vontade de Deus, mesmo que nós não tem problema, porque nossos pais não foram cristãos desde o começo, não nasceram num berço cristão, não tem problema. O importante é que hoje nós conhecemos Jesus. Então nós temos obrigação de levar os ensinamentos dele para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes. É isso que vale. É isso que o Senhor espera de nós, né? E que possamos, então, a partir de hoje, ser o exemplo. O que temos que fazer para ser o exemplo? Temos que seguir a vontade de Deus, temos que andar conforme a vontade dele, conforme aqui. Vamos ler esse livro de Provérbios até a gente conseguir um pouquinho fazer com o que está escrito ali, que sejamos pessoas melhores. Com certeza, os nossos filhos se espelhando em nós, eles vão ser pessoas melhores. Eu falo filhos, mas quem não tiver filho aqui, como eu falei, pode ser um sobrinho, pode ser um filho de um amigo, pode até ser o pai. Alguém sempre adota alguém para criar, vamos dizer assim, né? Então,
Nós sempre temos alguém para ser de exemplo, então que possamos ser, que possamos disciplinar os nossos filhos, os nossos descendentes. Eu, por exemplo, não nasci num lar cristão, não casei com uma pessoa cristã, então não tinha prática desses mandamentos cristãos, né? Mas, como meus irmãos acabaram indo cedo para a igreja, Jonathan, Janaína, Jennifer e tal, e a Janaína sempre levava o Felipe e ensinava ele, né? E aí, quando eu comecei a ir para a igreja, eu e o Felipe, né? E às vezes era de domingo, assim, e o Paulo, sei lá, o Felipe falava, ai, mãe, meus amigos marcaram de cinema. E eu falava, não, nós vamos para a igreja. Por que você não marcou? Marca de sábado, que de domingo você não vai. Marque na sexta, você tem a semana toda, no domingo nós vamos para a igreja. E muitas vezes o Paulo me repreendia e falava, nossa, você tá obrigando o menino para a igreja, o menino só tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, sei lá. E você tá obrigando ele a ir e tal, ele quer ir no cinema, sei lá. Mas eu não deixava me dominar pelo que o Paulo falava também, não. Eu falava, não, ele vai pra igreja, vai perder o cinema e a próxima vez é pra ele aprender e falar pros amigos, não, vamos no sábado. Porque eu pensava assim, eu prefiro arrastar ele pra igreja hoje pra pelo menos ele ouvir, e se ele se desviar vai ser por conta dele, do que quando ele crescer, falar para o Paulo, eu tenho que buscar ele em bar, eu tenho que buscar ele na delegacia, o drogado, ou algo. Então, que possamos ser firmes, para que, como a gente acabou de ler, não venhamos passar nervoso, não venhamos nos envergonhar, que sejamos exemplos para os nossos filhos, que também não envergonhemos ele. Eu tenho pouquíssimo conhecimento da Bíblia, procuro me aperfeiçoar dia a dia. Lá, 10, 15 anos atrás, tinha menos ainda, mas mesmo assim, com um pouquinho de conhecimento que eu tinha lá atrás, muito menor do que eu tenho hoje, bem mesmo, eu pensava que eu tinha que ser exemplo para meu filho e que eu tinha que ensinar ele os caminhos do Senhor. E hoje, com mais conhecimento, com mais maturidade, eu penso que tem que ser assim. Eu penso que devemos afastar as nossas crianças das coisas do mundo, de músicas que não vão agregar, que elas não têm idade para ouvir, por exemplo, né? Enfim, para que a gente não venha depois, no futuro, se arrepender, porque nós sabemos da palavra. Então, se a gente não praticar e não ensinar os nossos filhos, nós vamos nos arrepender depois. Vou falar, meu Deus, eu sabia que isso podia acontecer. Eu sabia que se eu deixei meu filho ouvir essa música, se eu deixei meu filho sair para beber, achando que não tem problema, porque faz parte da idade, e depois acontecer algo pior, nós mesmos vamos nos culpar. Nós mesmos vamos se sentir culpados, porque hoje, todas nós que estamos ouvindo esse áudio aqui, nós conhecemos o que o Senhor tem para nós. Então, nós não vamos poder depois falar que nós não sabíamos, porque todas nós aqui do Grupo Refúgio temos conhecimento da palavra de Deus, temos oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, temos a obrigação de colocar os nossos filhos, instruí-los no caminho do Senhor, no caminho que vai levá-los à salvação, no caminho que nos trará a paz. Amém? Então, a mensagem de hoje é versículo 17 do capítulo 29 do livro de Provérbios, e diz assim: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Amém? Glória a Deus, que possamos entender e colocar em prática a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem neste dia, de onde somos Déboras, onde vamos orar e jejuar pela nossa família e por todas aquelas que estão participando do projeto. Amém? Não esqueçam de declarar: eu e minha família serviremos ao Senhor. A minha família é um projeto de Deus e não irá fracassar. Glória a Deus. Bendito seja.